locais que eu pediria para servir se eu fosse solteiro e gostasse e preferisse ficar no Exército Brasileiro, não tivesse o objetivo de fazer um concurso público para sair. Eu quero realmente seguir a carreira de sargento ou de oficial aí das armas. Beleza, rapaziada, meu nome é Gabriel de Mello, eu sou terceiro sargento do Exército, se você ainda não me conhece. Tenho vários vídeos falando sobre o Exército, sobre a ESA, fui aprovado na ESA em 2017, 2018 entrei no período básico, 19 fui para a ESA, 20 para frente eu sou sargento da ativa desde então. Então, se você quer esse tipo de informação sobre ESA, sobre vida militar, eu falo sem muito filtro, sem muita edição, como vocês podem ver aqui, aqui nesse canal. Então, eu só peço para você se inscrever no canal. Já aproveita, curte esse vídeo se você gostou desse assunto, se isso te interessa, porque isso ajuda a gente a continuar fazendo mais vídeos, beleza? Vamos lá, rapaziada. Se eu fosse solteiro, se eu não tivesse um pinto para dar água, como dizia minha avó, se eu não tivesse um pinto para dar água, não tivesse nada, só eu e minha malinha levando minhas roupas, e eu tenho a intenção, se eu tivesse a intenção de manter no Exército, manter minha carreira, para onde eu iria? Bom, em primeiro lugar, saindo da ESA, eu iria fazer exatamente o que eu fiz. Eu iria para a selva. Gabriel, por que você iria para a selva? Porque lá eu consigo pedir o Guerra na Selva. Dependendo do local que eu estiver, ainda vou ganhar uma boa quantidade de dinheiro. E começar a carreira, para quem quer se manter na carreira, começar a carreira como guerreiro de selva é muito bom, porque isso vai te abrir várias outras portas. Em primeiro lugar, a sua ficha de valorização do mérito, você já vai ser visto até mesmo pela DECEM como alguém diferente. É alguém que fez o Guerra na Selva, você é um cara diferente. E você tem uma maior facilidade para conseguir se tornar instrutor, seja de ESA, seja de período básico, seja de NPOR, de CPOR. E ser instrutor para a carreira vale muito a pena. Por quê, Gabriel? Porque o instrutor, seja lá qual for a instituição que ele foi, e não se engloba o instrutor de recruta, tá? Não tem nada a ver, é instrutor mesmo, nomeado. A cada ano de instrutor você ganha um ponto na carreira e essa pontuação vai te levar a uma valorização do mérito ao ponto de conseguir aí uma missão no exterior, por exemplo. Você vai conseguir aí uma vaga melhor para um outro curso que você queira fazer, você vai se tornar prioridade porque a sua ficha de valorização do mérito ela está maior do que a dos outros que estão competindo com você, uma transferência para determinado local, enfim. A questão é que a ficha, e até mesmo para se tornar oficial no final da carreira, que geralmente o cara que quer continuar no Exército, ele tem que pensar no que vai acontecer lá no futuro. No futuro, vai ter oportunidades, ali de primeiro sargento para cima, vai ter oportunidades para alguns e para outros não. E o que eles vão ver? A ficha de valorização do mérito. Então, por isso é importante você se tornar instrutor e ser guerreiro de selva te dá essa possibilidade. Outro ponto, por que fazer o Guerra na Selva para quem é solteiro? Porque daí eu já fiz um vídeo aqui, minha opinião sobre o Guerra na Selva. Para mim não serviria, mas não serviu, tanto que eu não fiz, mesmo indo para a selva. Mas eu acho importante você fazer se você quer continuar no Exército. Eu conheço vários caras que se tornaram instrutor do SIGS e não é a coisa mais difícil do mundo não, tá? Só um minutinho. Não é a coisa mais difícil do mundo, não, você se tornar instrutor do SIGS. Também não é a coisa mais fácil do mundo. Mas se você serve ali com as pessoas certas, no local certo, conversando direitinho, e coloca Manaus lá no seu plano de ensino, você vai entender quando você se tornar militar. Quando você for pedir transferência, você pede Manaus no sistema de ensino, a probabilidade de um guerreiro de selva se tornar instrutor é muito grande no SIGS. Então você vai se tornar instrutor do SIGS. E sendo instrutor do SIGS, olha só, os pontos já vêm de você ser instrutor em qualquer lugar. Se você conseguir pegar esses pontos no SIGS, você tem uma grande possibilidade de ir para a missão no exterior. Existe um boato, que não é tão boato assim, porque eu conheço várias pessoas lá que são instrutores, em que tem uma certa rotatividade de missões no exterior que chegam especificamente para instrutores do SIGS. Então chega um momento em que uma missão no exterior, se você estiver lá 3, 4 anos, vai chegar um momento que vai vir uma missão no exterior para você. E quando a gente fala em missão no exterior, Congo, China, enfim, vários lugares, a gente está falando de salários em dólares. Então você vai ganhar seu salário em dólar com custo quase zero.
Porque na bucha, se você vai para uma missão, por exemplo, no Congo, a ONU vai te manter lá. Então você vai ter comida, você vai ter local para dormir, você não tem tanto atrativo assim naquele país. Claro, você consegue visitar os países em volta no momento ali de folga, enfim, de umas dispensas que você tiver. Mas na bucha você vai conseguir muito dinheiro, você vai conseguir levantar um bom patrimônio nessas missões no exterior. Então, além de você ganhar ponto, você vai para a missão no exterior e isso ainda fica na sua ficha para te ajudar. Gabriel, mas a selva é algo muito abrangente. Para qual selva você iria? Pois bem, então aqui vai a minha opinião, e aqui é o momento chave do vídeo. Eu, Gabriel, se estivesse solteiro, se fosse carreirista, pensasse na minha carreira, quero ficar até eu me aposentar, e não tivesse nada, tivesse um pinto para dar água, eu iria para Boa Vista, 7º bis. Por quê? Porque se eu quero ficar no exército, a minha intenção não é ficar estudando para concurso. Então eu não vou ficar gastando dinheiro com faculdades presenciais. Por exemplo, direito, igual eu faço hoje em dia. Pô, para que eu vou gastar R$ 900 por mês para fazer um curso que não vai me dar um grande conhecimento, mas não vai me aumentar meu salário? Não faz sentido. Então eu iria para Boa Vista e em Boa Vista eu faria essas duas coisas. Iria pedir o guerra e iria pedir para ir para a PEF. Por que Boa Vista? Em primeiro lugar, que Boa Vista é a capital de Roraima. Ela tem uma boa estrutura e ela não é uma cidade gigantesca. Ela é uma cidade que tem uma certa estrutura, mas ela é organizada. Diferente de Manaus, que é muito zaralho, é muito mais bagunçada a infraestrutura de Manaus. Boa Vista ela é bem menor que Manaus. Então você tem uma certa organização, as ruas são amplas, é bem sinalizado, as ruas são mais limpas, enfim. Então eu iria para Boa Vista, para o 7º bis, pensando na minha cabeça de infante, tá? E pediria para ir para o PEF. E nesse período em que eu estou em Boa Vista, servindo em Boa Vista, eu com certeza pediria o Guerra na Selva para já bater essa gaivota do Guerra na Selva, tá? Depois de um tempo, eu pediria para sair de Boa Vista e iria de novo para o Brasil, ia ficar um tempinho ali no Brasil e ia pedir para Manaus. E aí agora eu ia pedir como guerreiro de selva, como um cara que já levantou um dinheiro num PEF, porque, esqueci de falar um detalhe para vocês, se você for pro PEF, você ganha 2% ao dia, então você já ganha 20% da selva a mais do seu salário e ainda ganha 2% ao dia, ou seja, em um mês você consegue 60% a mais. Então junta os 20% da selva mais os 60% a mais de estar no PEF, você está ganhando 80% a mais que um sargento no Brasil, tá? Ou seja, de alguém que não está na selva. Alguém que está, sei lá, igual eu tô agora, em Blumenau. Você vai ganhar 80% a mais. Cara, é muito dinheiro que você consegue juntar enquanto você está fazendo uma ótima carreira, porque tudo isso vai ficando na sua ficha. O cara é guerreiro de selva, o cara serviu em PEF, o cara serviu no 7º bis, que é um batalhão conhecido. Enfim, beleza? Então, Gabriel, mas eu não tenho interesse em ir para PEF. Ah, outro detalhe. Aí você, além disso, você, ao pedir o Guerra na Selva, por você não estar em Manaus, você está numa outra guarnição a 700 quilômetros de Manaus, antes de você fazer o curso, você foi selecionado para fazer o curso, você passou nos testes físicos, passou tudo, você vai fazer o curso. Você vai ganhar uma ajuda de custo, que vai ser uma média ali de uns 16 mil reais. Gabriel, mas eu vou gastar no curso? Vai. Mas vai gastar seus 4, 5 mil se você não quiser economizar, tá? Porque tem gente que economiza, começa a dar de mendigo ali e pega material com um monte de gente e reaproveita um monte de coisa, ataca a subtenência, né? Você que é militar sabe do que eu tô falando. E daí acaba gastando bem menos, tá? Mas a média ali de gasto, pelo que eu converso com o pessoal que fez o Guerra na Selva, e cara, o meu batalhão era do lado do SIGs, eu conversei com muita gente sobre isso, é de 4 a 5 mil reais ali na visão do praça. O oficial, ele geralmente gastava mais, porque ele tinha outras facilidades, ele não buscava economizar muito, o cara tem mais dinheiro, é diferente, né? Agora, se você não quer saber de PEF e não quer saber de dinheiro, aí eu te recomendo ir para o 1º bis em Manaus, que foi onde eu servi. Por que 1º bis em Manaus se você não quer saber de dinheiro? Em primeiro lugar, para você fazer o Guerra na Selva é muito mais fácil, porque o exército não vai te pagar R$1 para fazer, você está a 30 metros do SIGs, o bis, termina o muro do bis, começa o muro da Justiça Militar, que deve dar uns 30 metros de frente, começa o muro do SIGs. Então você está do lado, então não existe ajuda de custo se você está na mesma guarnição.
Então você não vai ganhar R$1 para fazer, você vai gastar dinheiro e não vai ganhar R$1 para fazer, isso é um fato. Até por isso que muitas pessoas, inclusive eu, não quiseram fazer o Guerra na Selva. Mas se você não visualiza isso, é muito mais fácil ter vaga para você também por causa do mesmo motivo. O exército olha e o dinheiro do exército é limitado, ele vai dizer, cara, é melhor eu mandar um cara do BIS, do primeiro BIS, do que um cara de Tefé, porque o cara de Tefé eu vou ter que pagar um dinheirão. Então vamos aumentar a quantidade de vagas para esse pessoal que está pedindo aqui do BIS e diminuir a quantidade de vagas do pessoal de Tefé. Não que não vai ter vaga para lá, vai ter, mas vai ser menor. Então se tem 10 caras pedindo lá, vai 2 caras só. E se tiver 10 caras do BIS pedindo, vai 5, 6 caras do BIS fazer o Guerra na Selva, tá bom? Por que o BIS também? Outro detalhe, o BIS, cara, ele é usado para tudo. Então, eu fui para a fronteira com a Colômbia, eu fui para a fronteira com a Venezuela, eu fui para vários lugares, isso que eu fiquei 2 anos na operacional, só 1 ano com recruta, 2 anos na operacional e 3 anos em base administrativa, 6. Então, cara, o pessoal que ficou mesmo, depois que eu saí da operacional, eu via o pessoal indo, a gente conversava e tal, normal, sempre convivi muito com a minha companhia lá, que é a Macuná, e eles, cara, eles viajavam muito, então você vai ter uma experiência muito absurda, na sua ficha vai ter muita missão real. Então o BIS ele é usado para muita coisa, então tínhamos direto, cara, direto não, mas uma certa frequência, uns adestramentos com a Força 3, aparecem vários estágios. O cara que vai para o BIS, ele já vai fazer obrigatoriamente 3 estágios, que é o estágio de adaptação à vida na selva, que todo mundo na selva faz. O estágio de operações na selva, que é uma invenção do primeiro BIS, que a sobrevivência na selva é para você aprender a sobreviver. E o outro estágio é para você aprender a operar. E depois você ainda tem o aeromóvel, porque ele é um batalhão aeromóvel. O primeiro batalhão de infantaria de selva, abre parênteses, aeromóvel, fecha parênteses. Então ele é aeromóvel, ele utiliza muito a aeronave, porque o 4º BAVEX, o 4º Batalhão de Aviação do Exército, está ali do lado também está em Manaus. Então utiliza-se muito. E o BIS ele é usado meio que força rápida, já teve esse nome inclusive. Então precisa de alguma coisa, precisa reforçar algum ponto, o BIS está lá. Precisa de uma operação, precisa subir alguém agora, o BIS está lá. E geralmente, já diversas vezes a gente ia para missão, ia uma companhia inteira, um pelotão já ia na frente de aeronave, enquanto a gente subia de viatura mais devagar. Então o pelotão lá já chegava antes de aeronave. Então você vai fazer também o estágio aeromóvel. Além disso, cara, em Manaus você vai ter vários outros estágios para oportunidade. Por exemplo, o 7º BPE, o 7º Batalhão de Polícia do Exército, é perto do BIS também, é na mesma rua, é só você continuar a rua assim. Então todos os estágios que o 7º BPE ministra, você vai ter a oportunidade de fazer cães de guerra, batedor, enfim, uma infinidade ali de SEG-out, segurança de autoridade. Obviamente as vagas não são mais limitadas, porque tem muita gente querendo esse tipo de estágio, mas é possível você pegar. SECMA, Centro de Embarcação do Exército, também fica em Manaus, cara. Olha a quantidade de coisa. Então lá você consegue fazer o que a gente chama de curso de navegador fluvial. Tem parceiro meu que fez o Guerra na Selva e depois fez o navegador fluvial, sendo Matibel, tá? O cara fez o Guerra na Selva, depois fez o navegador fluvial e hoje está lá no SECMA. Então você tem essa possibilidade aí de fazer o Naviflu, que a gente chama Naviflu, né, navegador fluvial, e ali ainda tem vários estágios. Eu mesmo fiz estágio de tripulante. O que é o estágio de tripulante? É para você aprender a pilotar embarcação de até 8 metros. Então hoje eu posso, porque eu sou habilitado até pela Marinha, pelo Exército e pela Marinha, por causa desse estágio, eu posso pilotar uma lancha na praia, no mar, no rio, tanto faz. Uma lancha dessas aí normal, e que aí no paisano chama de arraiz amador. Não no paisano, né? Eu tenho o arraiz amador. Então eu tenho hoje o arraiz amador, que se eu fosse contratar é R$600, R$800 aí, se eu fosse pagar para poder ter esse arraiz amador e eu conseguir pelo SECMA fazendo isso por lá. Além disso, existe o estágio de condutor, para quem já tem o estágio de tripulante. Eu não quero fazer o Naviflu, beleza? Mas você pode fazer o estágio de tripulante, depois você pode fazer o estágio de condutor, que é para poder pilotar embarcações maiores, tá? Embarcações grandes mesmo, aqueles que lá em Manaus a gente chama de barcos regionais. Então você consegue aí, eu não sei qual o limite da metragem, mas essas lanchas grandes, enormes, iates, assim, então você vai estar também habilitado para fazer isso. O Naviflu é um curso que bate todos esses estágios, inclusive aquela Guardian, pesquisa aí depois no YouTube,
Guardian Exército Brasileiro, que é maravilhosa, baita embarcação, velho. Então, em Manaus você também tem todas essas possibilidades e você está numa cidade grande também, uma cidade com muita infraestrutura. Mas lembrando, isso aqui é um vídeo para você que é solteiro e não procura estudar. Eu ainda vou fazer, não procura estudar, que eu digo, não procura estudar para sair do exército. Você quer manter na carreira. Esse vídeo aqui é muito importante, principalmente para quem está terminando o básico aí e para quem está aí na ESA já, beleza? Porque ainda não escolheu a OM, mas já é interessante para você ir pensando em qual OM escolher, qual cidade escolher, você que vai fazer o concurso. Beleza, rapaziada? Se gostou do vídeo, não esquece de curtir o vídeo, de comentar aqui e de se inscrever no canal. Tamo junto, grande abraço, até mais, fui!